Estamos ao vivo? Fala galera, muito boa noite. Estamos ao vivo no De Um Tudo Podcast. Peço desculpa a vocês, ficamos 2 semanas sem estar aqui com vocês, né? Tivemos alguns problemas, né? Alguns desencontros, mas já estamos de volta. O De Um Tudo Podcast está de volta e o convidado de hoje é nada mais, nada menos que Fael Molina. Satisfação imensa, obrigado aqui por você me convidar. Tamo junto, cara. Pra entrar na sua casa aí. Tamo junto. Vamos pra cima, vamos conhecer mais sobre o Fael Molina. Tudo que ele faz, as hipnoses. Eu vou entender mais, porque eu sou bem leigo em muita coisa. Por mais que a gente lê livros e tudo mais, a gente vai entender muita coisa aqui. E, gente, você que tá assistindo aí, se inscreve no canal, tá? Quero lembrar vocês que nós estamos no Spotify, agora também de vídeo. Então, quem está assistindo no Spotify, quem está ouvindo no Spotify, que agora é vídeo e áudio no Spotify. Eles se modernizaram. Estamos também em todas as plataformas de áudio, além do Spotify, tá bom? Então, tem os cortes do De Um Tudo Podcast. Se inscreva lá também. E pode mandar sua pergunta, que durante a live aqui, durante a nossa conversa, a gente vai ler o chat aqui para vocês. Então, de acordo com o Fael Molina estiver contando a história dele sobre a vida dele, sobre a profissão dele, ele vai responder perguntas também do pessoal que estiver assistindo aí, tá? Então, se inscreve no canal. Lembrando que para mandar mensagem no chat, tem que ser inscrito no canal. Já ajuda nós, já dá o like, já compartilha esse ao vivo. E antes de começar, quero falar sobre os meus patrocinadores. E temos patrocinadores novos, gente. É isso mesmo. Temos patrocinadores novos. Quero já de antemão agradecer o Luciano lá e o Renato do Rancho Zapata. Eles têm um clube, o Clube Zapata. Clube Rancho Zapata. Tá tudo certo a arte aí, minha diretora? A arte tá aí, o arroba deles está na tela também. Esse aqui é um clube, gente. O Rancho Zapata é um clube de assinatura, né? O Clube Rancho Zapata é um clube de assinatura de carnes. É isso mesmo. Carnes de cortes especiais. No kit do mês, que está aparecendo na tela aí também, tem um tempero para churrasco, que é 100% natural, que é esse aqui, tá? Tem os cortes de búfalo, da Calpig, tá? A Calpig que também já foi no nosso patrocinador aqui no De Um Tudo Podcast. Tem também a costela suína do Jimmy Ogro, lá da Calpig também. Tá tudo certo, minha diretora? É isso aí. E também veio o... Ai, caramba, o Luciano vai me matar. O Short Rib. Acho que é isso mesmo. Manda mensagem aí, o Luciano, pra confirmar. Mas é isso mesmo. Mais um corte especial. Gente, é sensacional. Entra no arroba deles, já assina esse clube, que todo mês, a carne da sua casa, do seu churrasco, tá garantido, tá bom, gente? E também vem essa bolsa aqui, personalizada do Rancho Zapata. Lembrando que eles têm boné, vão vir várias coisas diferentes aí, que é muito bacana, tá bom, gente? Quero falar também sobre o Mais Bazar. O Mais Bazar é a loja do Luciano, aí, com todos os... são lojas, né, de vários... de roupas, né, de acessórios para masculino e feminino. Em breve teremos novidades aqui, que a gente vai fazer compra ao vivo. É isso mesmo, no Mais Bazar, para receber no episódio seguinte, para você ver a agilidade que é o Mais Bazar. Lembrando que você que fizer a compra no Mais Bazar, até meio-dia, a entrega chega no mesmo dia. Tá? E se você passa do meio-dia, a entrega chega no dia seguinte. Então é muito rápido, vale muito a pena o Mais Bazar. Gente, quero agradecer também a Sorosol. A Sorosol é de energia solar, lá de Sorocaba, do amigo Júnior. E eles estão mais novo patrocinador aqui do De Um Tudo Podcast. E também aquecedor de piscina. A Sorosol é completa nesse quesito, tem muita autoridade no assunto. Eles têm loja em Alphaville, lá em São Paulo. Tem loja em Sorocaba. Tudo que você precisa para aquecedor da sua piscina e também energia solar da sua piscina. Da sua casa, na verdade. BMZ, concessionária digital. BMZ, concessionária digital, gente.
compra de carro e venda de carro. Quer comprar seu carro, vem para a BMZ. Se você quiser vender o seu carro, vem para a BMZ. Cavaleiros Barbearia. Cavaleiros é uma barbearia muito conceituada aqui na cidade de Boituva. Uma barbearia que tá bombando. Marque o seu horário, tá? O diferencial da Cavaleiros é só com hora marcada. Corre lá, tem toalha quente, tem uma cervejinha lá se você quiser. Se você não bebe, tem um refrigerante. Durante o corte você pode beber, não tem lá. É 100% completa, tá? Nós estamos com mais um novo patrocinador. Beach Tênis Boituva, Beach Club. Boituva Beach Club, o famoso BBC. Gente, quer praticar a onda do momento aí, o esporte que está dominando todas as cidades da região? Beach Tênis, o melhor lugar para você é o BBC. Beach Tênis Boituva. E, gente, lá é um lugar sensacional, com pessoas maravilhosas, com professores maravilhosos também lá. Se você não... Gabriel, eu não sei fazer o beach tênis, não sei jogar, não sei nada. Eles ensinam. Lá é completo. Tem vestiário, tem piscina aquecida, tem uma banheira aquecida lá para você relaxar depois se você quiser também. É sensacional. Você pode ficar lá para tomar sua cervejinha depois do beach tênis. Tem uma churrasqueira, você pode alugar a churrasqueira e uma quadra para você ficar com a família lá. É sensacional, gente. É fenomenal. E também nós temos a Outdoor Regional. A Outdoor Regional desse mês é com o Murilo Ruff. E, gente, eu venho aqui sempre batendo na tecla. Vale muito a pena você anunciar na Outdoor Regional. A abrangência da Outdoor Regional ela é fenomenal. Ela abrange em várias plataformas diferentes, não só física, mas como digital. Então, vale muito a pena você anunciar lá com o Rafael e com o André. Vale muito a pena, não perca tempo e corre lá. As redes sociais deles estão na tela já, tá bom? E é isso aí. O nosso convidado já tem uma revista para levar para casa. E sem mais delongas, podemos começar nosso papo? Vambora? Vamos lá. Fael Molina, cara, antes de tudo, quero te conhecer, saber de onde você veio. A gente já se conhece há muito tempo já. Mas, pro pessoal que está assistindo, quem é Fael Molina? E se apresente, por favor. Vamos lá. A gente tava conversando, é difícil, né? Quando você pergunta quem é você. Cara, é complicado. Depois nós vamos falar disso de uma forma mais aprofundada. Mas assim, a minha história, né? Você quer saber um pouco mais sobre a história da persona que você fala, né? Então, sou um cara que eu nasci em São Paulo, na Casa Verde, Zona Norte. Cresci nesse bairro. Até os 14 anos eu morei lá. E sempre tive curiosidade por estudos aprofundados, seja na vertente espiritualista, seja na vertente do comportamento. Minha mãe é psicóloga, então isso facilitou bastante para que eu pudesse beber em algumas fontes e conhecendo um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Sempre tive interesse pelo assunto da espiritualidade em geral, então me iniciei em alguns estudos também, que me auxiliou muito na carreira que hoje eu escolhi. Também gostava muito de artes marciais, desde de jovem pratiquei as artes marciais, que também tem uma ligação muito interessante com as terapias integrativas, com as meditações, com o processo de autoconhecimento. Vim para Boituva quando eu tinha 14 anos, ou seja, faz um bom tempo. Caraca, faz tempinho já. Não, cara velho, né? Faz 22 anos que eu tô aqui na cidade. E ao chegar aqui, assim, minha vida mudou totalmente. Então, eu acredito que cada mudança que você tem na tua vida te leva para algo bom. Embora em algum momento acreditemos que isso tenha sido impactante ou na tua vida algo impactante. Então, vamos dizer o seguinte. Cheguei em Boituva, conheci um leque de pessoas, incluindo você. Tive a oportunidade de estudar mais também sobre o comportamento humano, até pelos próprios problemas, entre aspas, que a gente enfrenta na vida. E estou até hoje aí. Através de tropeços, eu fui chegando à área que eu estou hoje, através de buscar entendimento de situações da minha vida, da vida do meu pai, que sempre sofreu com distúrbio bipolar, da minha mãe, que é psicóloga. Então, assim, era um ponto e outro ponto. Então, eu procurei estudar sobre o comportamento humano para poder auxiliar a trajetória de muitas pessoas
E muitas vezes a gente observa na nossa família situações isoladas que nós não conseguimos ajudar. Uhum. E aí, quando entramos dentro de um estudo, vamos nos aprofundando, conseguimos quebrar isso de uma forma bem interessante, doando o nosso conhecimento, as nossas aptidões e observando o progresso das pessoas. Então, sensacional. Mais ou menos isso. Meu Deus, sensacional. E, gente, quero aqui falar da JJ Camisaria também. O pessoal, minha diretora já me avisou, esqueci de falar da JJ Camisaria, que é nossos patrocinadores também. Eles mandaram essa camisa aqui, que é mês de festa julina, né? Vou mandar uma xadrez pra você, quadriculada lá. Demais. Gente, a JJ Camisaria é completa, tá? Tudo de moda masculina e agora entrando na moda feminina também, de camisas sociais, camisas polos, tem sapatênis, tem tudo que você precisa, calças, tudo que você precisa para moda masculina, você que gosta. A JJ é fenomenal. Ele leva uma mala, que você abre a mala assim, ele puxa assim para cima assim, todas as camisas dele de acordo com o que você usa, com o seu tamanho. E aí você escolhe, ele deixa na sua casa, vai embora, você escolhe, eu quero essa, no dia seguinte ele vem. Aí você veste, serve, no dia ele vem e pega. E aí você, eu quero essa aqui. A JJ é muito boa. Atendimento preferencial, atendimento presencial. Então, Júlio, tamo junto. Peço perdão por ter deixado você para depois. Tamo junto. Muito interessante, hein, cara? E você falou nisso, eu gostei muito da sua camisa e aqui na revista fala sobre a icônica estampa xadrez que nunca sai de moda, né? Olha verdade, cara, ó. Verdade. E esse cara aí que vende essa camisa tem uma boa estratégia, hein? Porque você fica meio balançado em devolver depois. Né? Que ele leva assim, por exemplo, se você usa 4, por exemplo, Super Slim, aí ele vai levar as estampas que eles têm, né? Que tudo que ele tem no seu tamanho. Ele não vai, se ele for levar na tua casa, não tem por que ele levar outros maiores. Sim. E você escolhe. Olha só, e aí você fica lá namorando a camisa e depois você não quer devolver. Excelente estratégia. Não, muito bom, muito bom. Sensacional. Sensacional. Gatilho da escassez, eu preciso dessa, não sei. O cara entende do comportamento humano. O Júlio entende do comportamento humano, sensacional. Aí sim. Cara, aí você saiu de São Paulo, veio pra cá, né? Tem essa vertente da sua mãe, que é psicóloga. E você comentou sobre como é que foi chegar até hoje aí? Como é que foi essa trajetória? O que acontece a vida ela vai conduzindo muitas vezes o ser humano para um caminho. Nós temos as nossas sombras. Então, assim, na minha vida, essas sombras acabaram, em um momento, batendo muito forte. Eu percebi o seguinte, que todas as vezes que eu pisava em um lugar errado, fazia alguma coisa que eu sabia que era errado, mas quando nós somos jovens, nós fazemos as coisas erradas sabendo que estão erradas. Sim, né? sim. Eu percebia que eu me prejudicava de uma forma extrema. Eu falava, nossa, por que eu me prejudico além do normal? Sim. E eu fui começando a entender porque justamente eu estudava sobre o assunto, eu estudava sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, sobre como você manifestar a sua realidade, sobre a espiritualidade. Então, a cobrança parecia muito maior. Sim. Então, eu comecei a pensar o seguinte, por que eu estou vivendo de uma forma errada? Por que eu estou procrastinando em relação a buscar um propósito que está aqui, frente a frente comigo? Eu estou vendo isso. Eu estou sendo alertado de todas as formas. E aí, quando eu decidi assumir que a minha vertente era voltada para ser um terapeuta, ser uma pessoa que trabalhasse com as terapias integrativas, estudasse psicanálise, hipnose, compreendesse um pouco mais da mente humana, a minha vida começou a andar para frente. Eu comecei a colocar os mecanismos que eu aprendia, tanto na PNL, quanto dentro do comportamento humano, a hipnose clínica, a psicologia comportamental, até o próprio estudo da lei da atração de uma forma que hoje é muito popularizada, mas quando eu comecei a estudar eu era um menino ainda, então eu estava começando a entender sobre o assunto e sempre tinha aquela dúvida, mas tá bom, e para colocar em prática? Então você vai tendo que experimentar, você tendo que se colocar à disposição. Sim. E isso foi me abrindo caminho, me abrindo
contatos, foi me colocando frente a frente com um caminho do bem. E aí eu percebi, fazer o bem, muitas vezes, é aquilo que você realmente busca, sem preconceitos. Sem você querer dizer, olha, eu sou o Farrell Molina e eu preciso colocar uma imagem X. Não, é justamente o contrário. Você precisa colocar a tua essência. É aquilo que a gente falou. Quem é você? Exato. É muito difícil responder isso. É complicado, cara. É muito difícil. É difícil mesmo. Não, é bem tenso. É tenso. Porque são as personas. Agora entrando na área psicanalítica e junguiana, as personas. Ao mesmo tempo que você é o apresentador desse podcast, você tem o teu relacionamento. Sim. Você é o filho. Você não tem filhos, mas você poderia ser o pai. Sim. Você é o profissional da área X. Você é o atleta. Mas, na realidade, são personas. Você está emprestando a tua essência, que te conecta ao todo, para tudo isso. Caraca. Então, você não é um número no RG. Quando as pessoas se dão conta disso, e eu acho que a maioria das pessoas, incluindo eu, estão tentando, de uma forma ou de outra, se dar conta disso, algumas com uma profundidade maior, outra menor, mas quando elas começam a tirar um pouquinho o véu, aquela poeirinha que está incomodando, e começam a enxergar que a essência não está no teu RG, não está nas personas que você é, mas tem algo maior que nutre você e que te capacita a estar dando a energia para essas personas, você começa a evoluir. Caraca, velho, que legal. Você começa a ter um propósito de evolução e aí você tira o medo, que eu acredito que é o pior freio que uma pessoa pode ter, é o medo. Né? A pessoa tem medo de várias coisas, mas se a gente for observar, eu sempre estudei essa questão do medo, da ansiedade, de várias coisas que afligem, até porque ao longo da vida passei por tudo isso. Então você experimenta situações desagradáveis e você fala, nossa, é desagradável. Sim. E aí eu pesquisando, estudando, existem os medos fundamentais, mas todos os medos fundamentais que o ser humano tem ligam ele com o momento do desencarne. As pessoas falam morte, mas eu falo desencarne, da saída da matéria para um outro nível de existência. Por quê? Medo da doença. Por que as pessoas têm medo da doença? Porque elas podem partir desse mundo. Medo da pobreza. Por que as pessoas têm medo da pobreza? Porque a pobreza pode fazer com que elas fiquem doentes, com que elas percam tudo, e elas tenham medo de partir para uma outra realidade. Então, tudo conecta com esse momento. É o momento da sua passagem. Então, é você colocar a cabeça no futuro o tempo todo, sendo que o futuro não existe. Então, a partir disso, eu comecei a encontrar um sentido maior. E é o que eu procuro fazer com as pessoas quando eu realizo atendimentos, treinamentos comportamentais dentro de empresas, porque eu acho que é muito importante as pessoas terem o conhecimento do comportamento humano quando elas lidam com grandes grupos. Às vezes, eu tenho um funcionário na empresa excelente. A gente vai ampliando aqui o assunto, né? Sim, sim. Mas esse funcionário, ele vai dar um problema para a empresa, mas a empresa considera ele excelente. E não tem maneiras de ajudar aquele cara, porque ele está com um transtorno, ele está com uma depressão, ele está com uma ansiedade, está com uma fragilidade emocional. Às vezes a empresa não tem o suporte e aí acontece que a pessoa fica afastada, a empresa provavelmente vai ter uma dor de cabeça, o funcionário vai ter que se tratar de forma aleatória e aí dos dois lados foi perdido alguma coisa. Quando você entra em grandes corporações, como é o caso da proposta que eu realizo, e você dá a psicoeducação com técnicas efetivas para que as pessoas que lideram possam compreender o comportamento humano, possam também se blindar, de repente, de um perfil que ela sabe que não vai ter nada a ver, então nem inicia o processo. Sim. E dar suporte para pessoas que estão ali, de uma forma ou de outra, com uma predisposição a ter uma fragilidade, todo mundo fica mais feliz e as pessoas vão para os lugares corretos. A máxima é a seguinte, tudo está certo. Tudo acontece
de forma correta. Até mesmo a dor que nós sentimos está correto. Então, dentro dos estudos comportamentais, espiritualistas, da teosofia, que eu gosto muito também, e de várias vertentes, sempre tem essa questão. Tá tudo certo. Ué, mas a pessoa está sofrendo, está tendo dor. Tá tudo certo. É uma coisa difícil de você engolir às vezes, mas está tudo certo. Provavelmente, se a pessoa conseguir romper aquela barreira da dor, do sofrimento e ter um entendimento em relação àquilo, ela vai compreender que está tudo certo e ela vai evoluir. E o máximo que pode acontecer é nós deixarmos essa existência. Que, na minha opinião e na minha vivência, é algo como o que está aqui. É a tua consciência que vai mandar. Então, você pode evoluir aqui ou no lugar que você estiver. E eu trago muito isso para a terapia, trago muito isso para as minhas práticas, porque eu acredito que falta esse tipo de percepção e que isso ajuda muito as pessoas. Ter opções. Não adianta a pessoa achar que, de repente, para mim serve a psicanálise tradicional. Às vezes não. Às vezes ela vai precisar de uma outra terapia. Às vezes vai servir a hipnose. Vai servir, mas às vezes não vai ser o que vai ser melhor para a pessoa. Às vezes uma acupuntura, às vezes uma terapia de reequilíbrio dos chakras, a bioenergia vai funcionar melhor para a pessoa. Às vezes uma meditação, um mindfulness. Às vezes conversar com pessoas que passam pela mesma situação é uma coisa incrível, cara. Tira o peso da pessoa estar vivendo com aquela sombra, com aquele o demônio interior, sabe? Aquela coisa que nós até conversamos anteriormente. A pessoa tem um problema que ela leva como se fosse uma âncora nas costas. Aquilo está levando ela para um desgaste extremo. Aí eu pego e comento com você, Gabriel, eu estou passando por isso. Você fala, peraí, é isso que está tirando o seu sono? Lembra que a gente conversou? Sim. Como assim essa questão está tirando o seu sono? Eu não acredito. Mas para a pessoa aquilo é muito gigantesco. grave. É grave. E a gente tem que respeitar isso e além de respeitar, dar ferramentas para a pessoa poder resolver aquilo. E a mesma coisa, você pode me falar uma coisa que te machuca profundamente, que te traz uma memória de dor, e isso intimamente está ligado a traumas, e para mim isso pode ser uma coisa que eu falo, olha, sei lá, para mim não tem sentido isso, mas não importa o que faz sentido para mim, o que importa é o que tem dentro do interior da pessoa. O quanto que você está alimentando aquilo também, de uma forma a piorar. E tem até o Freud fala o quanto que você participa daquilo que te aflige. Porque se você não buscar participar daquilo, você vai conseguir resolver de uma forma intensa. Agora, se você participa o tempo todo, eu estou o tempo todo tentando me livrar de um pensamento que tira a minha paz, mas eu estou no meu quarto com pôsteres sobre aquele pensamento. Eu estou ouvindo músicas que me fazem lembrar aquilo. Eu estou convivendo em ambientes que me fazem viver aquilo. Eu estou fortalecendo, estou alimentando um dragão. Sim. Sobre isso que você falou, eu anotei aqui algumas coisas, dá pra gente falar. Sobre isso que você falou sobre, a partir... quanto que você participa daquilo que te limita, daquilo, enfim. Existem os vícios, né? Isso são os vícios. Que é, de repente, por exemplo, hoje, o mal, né? É essa parada de você ficar no celular o tempo todo e jogando pra cima. É muita informação o tempo todo e o cérebro não assimila nada. Isso é um vício. Aí nós temos o vício também de internet. Que a gente vê muito aí, né? Que questão que acaba acabando com os homens, com as mulheres também. Que é a questão do conteúdo adulto. Terrível. Que é terrível. Isso se abrange nisso que você tá falando. Sim, abrange totalmente, porque a questão do vício, ele não está só ligado a vícios químicos, né? Sim. São vícios comportamentais.
Eu diria para você que esse vício da pornografia, conteúdo adulto, é um dos piores, porque ele, além da questão física, além da questão biológica, que pode acabar com relacionamentos, que pode acabar com a motivação da pessoa e o prazer da pessoa ter relacionamentos reais, indo para um ponto de vista energético, é o que mais drena a pessoa. É o que acaba com a pessoa, porque a energia sexual é a energia mais potente que existe e abençoada, foi negligenciada, muitas pessoas não falam sobre isso, por questões muitas vezes voltadas por religiões, assim, por filosofias, mas a sexualidade é o que permitiu você estar aqui e eu estar aqui. Sim. Então, para você ter uma ideia da força que tem a sexualidade, ela gera uma vida, junto com uma centelha divina, junto com uma força maior. Mas é o processo de co-criar uma vida. É o processo do complemento energético do masculino e do feminino, mais o sopro do divino, obviamente, que tem, que é o que faz a diferença na essência. Sim. E promove a vida. Então, a exploração errada dessa energia, ela acaba com a pessoa. Só que como é que nós vamos colocar isso na sociedade hoje em dia que está tão sexualizada, que está tão banalizando essa questão da sexualidade no pior sentido, né? Em geral também, né? Tá banalizando a questão de músicas. O pessoal escuta muito esse tipo de música. Tem, às vezes, novelas, às vezes... Enfim, tá em todo lugar, em todo momento. Hoje a gente vê que o TikTok não tem filtro mais, é basicamente isso, né? Então a gente vê isso, essa questão. Essas redes é bem acessível, então não tem um controle, né? Então, tipo, isso tem. Exato. É o que nós estávamos falando, tem a sombra e a luz, né? Então, ao mesmo tempo que hoje nós temos a era da informação, com tudo que existe de bom para você se conectar, nós temos a outra face da moeda, com tudo que existe de ruim. O problema é que os mecanismos que são usados para propagar o ruim, eles têm um apoio muito maior, porque ele é muito mais aprisionador. Você entende? Entendo. Então, a prisão da mente do ser humano está dentro dos vícios. Dentro dos vícios. Eu gosto de falar com profundidade nesses assuntos, que são às vezes até um pouco negligenciados, porque, basicamente, você tem um vício, ele é algo que te faz mal. É algo que te tira do teu centro. O cigarro, ele é terrível. Sim. Ele te tira do teu centro. A bebida alcoólica, tem pessoas que perdem tudo. A droga, perde tudo. A sexualidade desenfreada, perde tudo. Mas, quando uma pessoa entra em um vício, ele acaba buscando outros vícios para gerar dentro do organismo a sensação de recompensa. A busca por dopamina. Isso é uma fragilidade. Muitas vezes as pessoas têm traumas no parto, ou então na fase da infância, que está formando ainda as questões do inconsciente, que quando chegam na fase adulta, elas começam a desenvolver essa vertente que busca de dopamina, através de jogo, através de prazer sexual, através de alimentação desenfreada, porque ficou essa falha lá atrás. Então ela busca incessantemente por preencher isso. Por esse prazer, né? Não tem fim. Entendi. Mudando um pouquinho, você falou sobre empresas e tudo mais. Existe uma coisa também nas empresas que, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que é assim, tem um vendedor. Eu estava conversando na Barbearia Cavaleiros esses dias com um amigo meu que era vendedor de uma loja de automóveis. E ele batia a meta, ele vendia, tipo, digamos assim, 42... De moto, na verdade. 42 motos no mês. Bom demais. É bom demais. Oh. Aqui em Boituva, o cara é acima da média. Aí ele foi para uma outra cidade que o cara que se achava acima da média era de 10 por mês. Então, e a gente estava conversando sobre isso. Ele foi designado a treinar essa pessoa que vendia 10 para vender 42.
E ele entendeu que ele não... O cara... A média, ou acima da média para ele é 42, e o acima da média pro outro cara era 10. E não adiantava o que ele fazia, que o cara não ia vender mais que 10. Porque era aquilo lá do cara. Uhum. Entra muito nisso também, essa questão de entender o outro, de saber, porque o que ele funcionário, ele não adianta pedir 10 para ele, que ele vai fazer 5. Não adianta pedir 15, que ele vai fazer 10. São padrões pré-concebidos. Entendi. Isso tem a ver com muita coisa. Tem a ver até com essas questões anteriores, né? Às vezes são crenças que são formadas. A pessoa, ela... É uma coisa muito interessante, que as pessoas procuram muito a terapia para se reprogramar mentalmente. Uhum. Eu não consigo ir para frente, a pessoa fala. Ou ela até consegue ir para frente, mas ela tem um limite, que nem esse caso aí. Sim. O cara teve um limite dele, é 5. O cara das 42 motos, provavelmente ele não se coloca um limite. Mas ele vai se abrindo para possibilidades. Uhum. Então ele não pensa assim, eu preciso vender 42 motos. Ele pode até ter uma meta. Mas quando ele alcança aquela meta, ele abre outra, e porque aquela meta anterior ficou confortável para ele, entrou numa zona de conforto, entendeu? Sim. Agora, é ruim zona de conforto? Não é ruim. As pessoas, em algum momento, precisam estar numa zona de conforto. O problema é que, para alcançar certas coisas, é interessante sair de uma zona de conforto para que você entre em outra. Sim. Então, o fato é o seguinte. Qual a diferença desses dois seres humanos? São dois seres humanos que, biologicamente, têm as mesmas funções corporais, foram treinados basicamente da mesma forma, trabalham na mesma empresa, só que utilizam ferramentas diferentes. E existe uma coisa muito interessante que ninguém fala. São 3 poderes que todo ser humano tem. Mas ficou muito viabilizado a questão da mente e do corpo, né? Uhum. O diferencial é o quê? O sentimento. O sentimento que aquele cara tem das 42 motos é diferente do sentimento de um cara que não vende as 42 motos. Do ato da venda, você fala? Exato. Ele tem um sensorial, ele tem uma aptidão de acreditar, de vibrar, de trazer para a realidade dele, isso até para o orgânico, de uma forma intensa, e provavelmente também busca conhecimentos mais aprofundados e acredita que esses conhecimentos possam ser aplicados. Então, até a questão do comportamento humano que você comentou, ele tem a percepção do que o cliente dele quer, sabe? O que a gente conversou até sobre o corpo, né? O que o corpo fala, né? Inclusive os livros estão aqui, a gente vai falar sobre eles. O cara muitas vezes é um vendedor e ele conhece do comportamento humano porque ele foi buscar saber. Então é importante para ele conhecer um pouco sobre o comportamento humano. E todo mundo deveria conhecer. A gente lida com seres humanos. Então ele sabe que aquele cliente gosta de ouvir, de repente, algo. Ele é mais auditivo. Então ele vai, vamos dar uma chegada aqui na moto. Escuta o ronco dessa moto. O cara fica abismado. Se o cara for mais visual, olha a pintura disso aqui, cara. Você não vai ver igual aqui. Sim. Às vezes o cara é mais... Sinestésico. Senta aqui. Olha o conforto disso aqui. Põe a mão aqui. Cara, isso aqui é o que você precisa. Aí o cara... Nossa... Eu tô abismado como esse cara me conhece. Você vai andar na rua, todo mundo vai te ver. Exato. Olha essa cor e tudo mais. É uma aula de PNL que a gente tá tendo aqui agora. Sensacional, muito bom. O PNL é uma prática efetiva. Tem gente que não acredita, mas é efetivo. Com certeza. A gente tem esses livros aqui que a gente comentou. Esse daqui eu comprei junto com o outro, que é O Corpo Fala. Né? O Corpo Fala é um livro que é o mais usado, né? Que todo mundo usa. É o clássico. E esse aqui veio junto, que é do Joey Navarro, que é o que todo corpo fala. Que daí, esse aqui ele abrange um pouco... porque o cara ele é ex-agente do FBI, né? E ele abrange uma outra questão. Então eu tenho aquele lá, tenho esse daqui, que tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, que é uma parte mais técnica, aqui é mais texto do que imagens propriamente dito.
E, cara, esse aqui eu tava te contando no off, né? Eu tava ajudando o meu amigo a limpar a oficina, o ex-chefe, né, que eu trabalhava. Vendeu a oficina, eu achei esse livro. É Fácil Dominar Seus Nervos. É intrigante esse livro, hein, cara? Você comentou sobre esse livro, eu falei, eu vou levar, porque como eu já tenho, né, eu falei, eu vou levar e vou ler para ver sobre ele. E aqui tem, um eminente psiquiatra explica os termos simples, cordiais e práticos de que maneira acalmar seus nervos. Cara, e aí eu comecei a ler, aí como eu falei para você em off, é muito termo técnico. Eu não consegui. Então, esse livro aqui, que é esse aqui que vocês estão vendo, ó, ele tem muito termo técnico e, tipo, tem que ler e entender. Tem que pesquisar as palavras que tem nele. Ficar com o Google do lado. Tem que ficar com o Google do lado. E você falou que é mais sobre ansiedade, né? Então, o que ocorre? A ansiedade e os nervos, ou então qualquer transtorno que você possa ter, ele tem uma relação com a questão emocional. Sim, sim. Muitas vezes a ansiedade ela vai ser patológica, a depressão vai ser patológica, uma bipolaridade também, um borderline, tem relação com outros aspectos. Mas o que desencadeia uma crise são essas questões relacionadas ao emocional. Então, ansiedade. Ansiedade é um negócio que todo mundo fala, ele está com os nervos à flor da pele. Por quê? Porque a pessoa está nervosa. Ela está com um excesso de carga emocional. Então, aí associou-se o termo os nervos. Os nervos. Mas, por exemplo, os nervos, as raízes neurais que saem do cérebro e passam pela coluna e se dividem por todo o corpo, se você tiver um pinçamento na coluna, você vai ter dor em locais diferentes, você vai sair do seu humor normal. Então, olha a importância de você estar com tudo alinhado. E a coluna vertebral, principalmente falando sobre raízes neurais e estrutura nervosa, ela possibilita um alinhamento de tudo isso. Eu estou estudando atualmente mais sobre essas questões relacionadas aos chakras e todas as energias que circulam o corpo. E a base de tudo é a coluna vertebral, cara. É por ali que os nadis, né, que eles falam, circulam e vem desde a energia lá do sacro, que é o último chakra que puxa a energia da Terra, chama Muladhara, né? Ele é o único chakra que é apontado para baixo de uma forma triangular, ele puxa a energia da Terra, então tem aquelas tradições das pessoas que estão com o pé na Terra, e ele vai subindo para a energia sexual, que é o chakra que promove a vida, né? Svasthana chama esse chakra em sânscrito. E ali ele vai subindo para os outros chakras e vai equilibrando a energia de todo o sistema emocional da pessoa. Inclusive, tem estudos relacionados a várias doenças que de forma inexplicável foram curadas através desse realinhamento. Mas esse livro aqui, cara, é bem antigo, hein? Tem uma dedicatória nele aí de 57. E tá com aparência de antigo, né? Deve ter sido bem usado. Tá. Ele tinha uma capa. Ele tinha uma capa, né? Ele era envolvido com plástico. E ficou parado lá. Inclusive tem aqui o Poder do Pensamento Positivo. Eu acho que deve ser... Excelente. Deve ter sido depois. Nessa mesma linha. Editora Cultrix, Rua Rodrigo Silva, 87. Acho que não vai ter o ano aqui. Mas é essa linha. O pensamento positivo é um negócio que, assim, é o que eu te falei. Você pode ter, de forma mecânica, esse pensamento positivo. Mas qual que vai ser a diferença? É quando você coloca o combustível, o sentimento. Tá. A tua mente, ela tá junto com o teu corpo, mas se não tiver o sentimento, se não tiver aquela faísca... Aquele tesão, mecânico, propriamente dito. Exato. Entendi. Sensorial, aquela coisa de você se emocionar quando você tá percebendo alguma coisa, de escorrer uma lágrima, aquilo que cria a realidade, cara.
Isso faz a diferença. Faz a diferença. Caraca. É que veio uma imagem na minha cabeça, depois em off a gente comenta, que é sobre esse pensamento positivo, e toda vez que eu vejo uma coisa que eu quero chorar, mas eu tô trabalhando, eu não posso. E é por conta do sentimento, daquilo que eu tô fazendo, é o sentimento. E quando a gente vê aquilo assim, falei, cara, o que é isso, cara? Depois em off a gente conversa. Te bate um... Puta, cara, não, demais. Mas é uma coisa que você quer trabalhar, isso? Não, eu estou trabalhando. Tá trabalhando isso. Vou contar. É quando eu vejo as meninas cantando. Eu trabalho pra elas. Teve uma vez, vou te contar já contei esse caos aqui. O amor está no ar. Na verdade, na verdade não é nem nessa questão do namoro. Eu trabalho como produtor na dupla Jéssica e Juliana. Uhum. Né? Tô liberado pra falar isso aí? Eu trabalho, né? Então tá. Mas é bom que fale, né? A chefinha. Ela manda lá, eu mando aqui, manda em tudo. Patroa. E aí elas cantaram, nossa, esse dia foi, cara, elas cantaram lá na TV Aparecida com a Meire Galvão, que é das Irmãos Galvão. Uma música, né, chamada Cheira de Relva. E eu pego sanfona, entrego sanfona, tiro o violão, fico nos bastidores auxiliando a Jéssica, provavelmente dito, porque quando é televisãozinha, a Juliana não toca, mas a Jéssica. E elas cantaram, e depois disso, cara, eu com o empresário do Mário Campanha do lado, assim, do meu lado, mais alguns, eu acho que parentes, irmãos, todo mundo conversando, e elas cantando, eu olhando aquilo lá, e eu trabalhando, não podendo fazer aquilo, é um sentimento. É uma coisa que eu tô dando gás também, né? Porque a gente vai pra Aparecida, dirige o bate e volta, 8 horas sem, tipo, direto. Tem dia que a gente fica, tipo, acho que teve uma vez que eu fiquei, tipo, 20 horas acordado, porque viagem e tudo mais e tal. E, putz, bateu uma vontade, cara, nossa, mas de chorar mesmo, velho. Por conta da emoção e do sentimento que eu tive de ver aquele momento. Por tudo que elas passaram, por tudo que a gente passa trabalhando, por tudo. E é esse o sentimento que me veio na cabeça quando você falou isso. É isso, é basicamente isso, entendeu? Mas é muito bonito isso, você contando assim, até uma coisa que, assim, às vezes você pode ter ficado até com receio de falar, mas é uma coisa muito bonita de você colocar. Às vezes as pessoas elas não querem colocar, mas assim, é uma coisa bonita, a emoção. E a emoção de algo tão bacana que você ajudou, que você observou a construção, que você está começando a colher os frutos. É isso que faz a realidade acontecer. Exato. E eu falo, tipo, pouco tempo. Se for juntar os anos de estrada que ela tem com os anos de estrada no meio ali sertanejo que eu tenho, é bem mínimo. Eu tenho 3 anos só. E elas têm 20, vai fazer 21 anos já. Enfim, cara, anos luz de estrada na minha frente. E tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente passa, hoje é a gente, né? Corre atrás, vai fazer curso, aí no dia chega às 5 da manhã, 6 horas já tem que estar aí e tudo mais. É isso, cara. Esse é o fruto de passar essa emoção para as pessoas, né? Isso é muito bacana. E quando você fala sobre isso, experimenta fazer um exercício de projetar algo que está vivo aqui, que você idealiza como um objetivo, com essa emoção que você sentiu lá. Jogar essa emoção dentro de um objetivo nobre que você tenha para alcançar. Você vai sentir que você está alcançando aquilo de uma forma muito mais intensa. Caraca. Vou projetar assim. A lágrima, cara, a lágrima positiva que eu falo, né? Aquela coisa de você ter a emoção, ela cocria a sua realidade de uma forma tão intensa, cara, porque o organismo, o cérebro, as energias, a mente, tudo está estruturado e você está ali informando pro teu corpo que você está em êxtase. Sim. Então, tudo vem até você, cara. Sim. Show de bola. Dando mais um exemplo meu, vamos falar sobre a caveira. A história da caveira. Você até gravou isso, um vídeo, né? Gravei um story, né? Que tinha um arquétipo, né? Que isso chama arquétipo. Daqui a pouco você... É isso mesmo, né? É uma figura arquetípica. Uma figura, Vou contar pra vocês, gente, o que acontece. Na época, o Molina deu uma entrevista na TV Boituva, eu era cinegrafista, né? Ele deu uma entrevista pra Mariela, no programa da Mariela, e falou sobre arquétipos. E, coincidentemente,
Ele falou sobre vários arquétipos, ele poderia falar sobre vários arquétipos, né? Só que ele foi lá e bateu na caveira. E eu, como sou mergulhador, amo mar e tudo mais, eu tinha uma caveira que era um pirata, né? E ficava de como é que fala? De decoração, né? Ficava de decoração no meu quarto lá e tudo mais. E depois dessa entrevista que ele deu lá pra Mariela, eu fiquei bem comovido, né? Não sei. Balançado. Mas eu fiquei balançado com essa entrevista que ele deu. E no dia seguinte eu joguei fora. Botei a caveira dentro da sacola e foi embora. Joguei fora. Fiz até um vídeo gravando pro Molina. Esse tipo de... essa ação, né? O Jamanta até falou, eu quero. Mas não tinha jeito. Não deu tempo. Eu peguei e joguei fora. Explique mais sobre isso. Por que eu joguei fora? Explique mais, por favor. Vamos lá. Nós temos arquétipos de todos os tipos, né? Infinito. Certo. E dentro dessas figuras arquetípicas, nós temos um contexto que está no inconsciente coletivo, que liga o inconsciente coletivo a todos nós. Nós temos o nosso inconsciente e tem o inconsciente coletivo. Então, as informações de determinados tipos de simbologias, determinados tipos de situações, por exemplo, também temos arquétipos que não são palpáveis, mas é a mãe, é o pai, aquela coisa, para algumas pessoas tem um sentido diferente de outras. Mas no caso, por exemplo, de uma caveira, dentro de ordens iniciáticas, de estudos iniciáticos, ela tem um significado muito intenso que traz uma reflexão profunda sobre pontos importantes. Mas é naquele momento. Você está num momento de refletir sobre algumas coisas. Em contrapartida, todos nós temos uma caveira. Porém, quando que se pode observar a figura da caveira? Quando a pessoa deixou de pertencer ao plano material. Certo. A caveira está ali, nos torna iguais como seres humanos, nossa estrutura. E esse símbolo é utilizado para demonstrar um perigo, uma situação de alerta, uma situação que você pode, de repente, tomar um choque e capotar lá, né? Até bater as botas, como a gente diz. Então, você ter aquilo no teu quarto vai trazer esse impacto o tempo todo para você em um ambiente que você precisa ter o máximo de serenidade, de tranquilidade, onde você vai recarregar suas energias, onde você vai ter um contato com o teu inconsciente de uma forma intensa. Então, se você está olhando para uma caveira o tempo todo, você vai ficar o tempo todo recebendo aquela informação. E aí, isso pode influenciar em algumas coisas. A partir do momento que você se conecta com outras simbologias, com outros propósitos, você começa a receber informações diferentes e o teu inconsciente também trabalha de forma diferente. Então, por exemplo, dentro da hipnose clínica, a pessoa quer uma reprogramação mental. Eu realizo reprogramação mental que serve para objetivos em aberto, que as pessoas têm de reformulação, de limpeza e tudo mais. E tem a reprogramação mental da pessoa que tem um trauma específico, uma situação específica que ela quer corrigir. Então, você vai lá e atua até com arquétipos específicos dentro do processo para que a pessoa substitua, para que a pessoa ressignifique, para que ela abra portas diferentes e deixe portas abertas ali na mente dela para que ela possa acessar. Agora, se você tem uma série de influências, como a gente comentou na questão audiovisual e subliminar e tudo mais, influenciando o tempo todo, você concorda que isso pode te afetar também de alguma forma a você não ter o progresso desejado? Sim. Então é interessante a gente entender a simbologia para que a gente aplique. Tem uma utilidade extrema o arquétipo da caveira. Mas não, para você ficar dormindo, vendo, do lado o negócio. Entendi. Você gosta de mar, essa sintonia toda com o mar que é formidável. Você pode ter figuras no teu quarto que remetem à serenidade, a um céu azulado que reflete ali no mar, ou até um arquétipo do golfinho nas questões familiares, dos cetáceos em geral que estão ali no mar, que remetem a um bom convívio familiar, a união familiar, a alegria.
Então, você pode ter uma série de possibilidades. Mas no quarto, eu sempre falo para as pessoas, deixa o mais clean possível. Deixa assim, com cores leves. Se na dúvida, né, do que colocar, de objetos, de posters, deixa clean. Procura ouvir boas músicas, falar boas palavras. É uma técnica muito legal. É você pegar a palma da tua mão e você sentir que está saindo algo positivo, uma luz positiva ali. Sim. Você mentalizar que você está energizando a tua cama e falar palavras positivas ali. Porque, afinal de contas, você cria uma atmosfera do bem ali. Tem um vídeo de um menino, de uma criança, não sei se você já ouviu falar, você já viu esse vídeo, que fala muito sobre isso. O que acontece? Ele tinha... Vamos lá. Ele tinha... Deixa eu pegar essa bolacha rapidinho. Tira o copo. Ele tinha dois vasinhos de flor pequeno. E aí ele pegou os dois vasos de flor e ele passou durante um tempo da vida dele ali, de meses e tal, falando coisas boas pra essa e falando coisas ruins pra essa. E tipo, ele vinha gravar. A criança, era uma criança, na época ele deveria ter, enfim, uns 10 anos, 12 anos, e ele era conhecido no YouTube por fazer esse tipo de experiência. Fazer experiências, sabe? Se eu botar o relógio, tipo o menino maluquinho, ele fazia as experiências na época, na nossa época, que ele botava relógio na geladeira, essas coisas. Bikman, né? E aí o que acontece? Ele fez essa experiência, propriamente dita, falando coisas boas pra essa e coisas ruins pra essa. Cara, eu não sei, tipo assim, existem vários fatores e tudo mais, só sei que no final, a essa que ele falou coisas boas, floresceu, né, tinha folhas verdes, muito verde forte, vibrante e tudo mais. E quando o menino, a criança, que é inocente, veio apresentar essa que estava morta, estava morta, não tinha o que fazer. Ele chorou, cara. Gente, vamos fazer o bem. Até então eu falei, putz, cara, não deve ser. Mas quando eu vi a lágrima no olho daquele menino, que ele começou a apresentar, gente, ó, então essa aqui foi o que eu falei, coisas boas e tudo mais, ó, como ela floresceu e tudo mais. Aí ele falou, gente, essa aqui eu falei coisas ruins e não fala mal das pessoas, não fale isso. E ele começou a chorar. E entra muito nisso que você tá falando. Totalmente. Não sei se você já viu esse vídeo. Esse vídeo é sensacional. Desse menino não vi, mas teve um experimento do Masaru Emoto que é similar. Ele fez um experimento científico. Ele fazia a mesma coisa, só que ele fazia na água. Ele falava palavras amorosas, positivas, para um copo d'água e para outra palavras ruins. Sim. Aí ele congelou e aí ele colocou no microscópio. E as mandalas eram maravilhosas no copo que ele vibrava a positividade. Eram aquelas mandalas lindas. E no outro eram figuras geométricas totalmente confusas, tortas, feias, sabe? Sei. Então é isso, cara. É a vibração. Não dá para negligenciar isso. Dentro da psicanálise você fala sobre isso. A psicanálise é uma linha de estudo. Sim. A hipnoterapia é uma linha de estudo. Mas eu bebo em várias fontes, cara. Eu gosto de estudar várias fontes. O que eu puder colocar para contribuir com o ser humano, eu acredito que é muito válido. E isso que você falou é algo que eu costumo utilizar e falar para as pessoas que eu atendo, verbalizarem coisas positivas, não negligenciarem a presença eu sou. Sim. Tem uma coisa que eu faço muito, e a Jéssica, se quiser abrir o microfone para falar sobre isso também, que é uma história que eu queria contar para você, que é sobre isso. Tá mutado aqui? Você abre aí? Eu gosto de viajar, né? Eu tenho a estrada e tudo mais. E eu, quando vou nos lugares, eu olho muito crachá. Eu falo o nome da pessoa. Eu falo com a pessoa, o nome. Eu falo, você tá lá escrito Rafael, por exemplo. Rafael, eu não quero troco, precisa de troco, Rafael, alguma coisa assim, num caixa de mercado, por exemplo. E um caso muito legal, que é bom de contar, que eu sempre faço, é no pedágio. Eu chamo a pessoa pelo nome no pedágio. Às vezes é um nome diferente. Como é que se pronuncia seu nome? Ah, que legal, muito bom. Eu tenho esse hábito. E teve um dia que a gente estava saindo aqui de Boituva, que tem os 2 pedágios, né? A gente estava indo para Sorocaba.
Eu tava indo gravar o Área 15 Podcast, que eu fui convidado lá, em Sorocaba. Beleza. E aí tinha um rapaz, né, que eu tava dirigindo, né, um rapaz, eu falei, opa, não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar agora. Mas assim, tudo bem, cara, fulano? Tudo bem, boa noite e tal. Aqui, aí eu fiz uma pergunta pra ele sobre a placa e tudo mais, que é placa nova, né, como é que faz e tal, e fui embora. Quando nós voltamos, ele tava do outro lado. O mesmo cara, eu falei, né? Aí, fulano, eu lembro de você tava do outro lado, né? A Jéssica que tava dirigindo nessa hora, ela viu o rosto do cara. E aí a gente foi embora, o Ovelhinha tava com a gente. Aí a gente foi embora, assim, e aí o Ovelhinha falou uma coisa muito importante. Nossa, o Ovelha é o Paulo, né, amigo nosso. Cara, você lembrou dele. Não foi mais um carro que passou ali. Você lembrou dele. Tipo, o cara foi lembrado ali. Não é mesmo, minha diretora? Conta aí. Ele falou assim, esse cara ganhou o dia, hein? E tipo, era o cara ficou bem surpreso mesmo, realmente. Porque ninguém faz isso. É uma coisa muito legal isso. Eu costumo fazer isso também. Eu costumo dar atenção para as pessoas. No sentido que, às vezes, aquilo que você falou para ele mudou completamente a trajetória dele, cara. Sim. A gente não sabe o que está na cabeça da pessoa naquele momento. Quando a pessoa falou, amigo, um minutinho aqui e tal. Às vezes o cara fala, não. Às vezes acha que vai pedir dinheiro e tal. Cara, eu sempre que posso, eu falo, pode falar, amigo, o que foi? Daí, por mais que eu não tenha o dinheiro para dar, eu ouço a pessoa e falo alguma coisa. Sim. Entendeu? Aham. Porque às vezes uma palavra tira aquela pessoa de uma situação e faz ela pensar em soluções. Exato. Ou não, às vezes foi só uma trocação de ideia ali, vamos trocar uma ideia, vamos descontrair. Sim, mas sim. Eu acho bonito isso que você faz, porque as pessoas gostam de, às vezes, ouvir o próprio nome. Sim, o poder do bom dia. Do bom dia. O poder do boa noite. Assim, o cara não é um simples porteiro. Então, tipo, o cara não é motorista de ônibus, que eu falo, que eu gosto de andar de ônibus, falo, bom dia, motorista, tudo bem? Bom dia, fulano, tudo bem e tal. E assim que eu faço bastante amizade com alguns motoristas que a gente pega ônibus e tudo mais. Exato. Também. Então, o poder do bom dia, o poder do boa noite, faz você ser lembrado, você como o cara, eu, por exemplo, que falo bom dia e faz a pessoa que está recebendo esse bom dia, que tá sempre ali, ser lembrado também. Isso é muito bacana. E ela grava uma memória, ela cria uma memória sobre você, que toda vez que ela tiver, ela vai associar com algo bom. Exato. Esse ponto é interessante. Por isso que é importante falar sobre coisas positivas, porque às vezes tem pessoas que elas não percebem. Elas falam só sobre tragédia ou coisas negativas. E ela encosta ali e começa a falar sobre isso com você. E do mesmo jeito que ela faz isso com você, ela faz com outras pessoas. E o que ela faz? Ela cria mais disso para a vida dela. Por quê? Porque ao falar disso com outra pessoa, aquela pessoa ouve aquela história, ela potencializa aquilo, e muitas vezes, depende do estado vibracional da pessoa, ela vai falar algo negativo também. Então a pessoa trouxe um problema e foi embora com 2. Exato. Exatamente. Outra coisa, cara, que eu abomino, não gosto, eu já falo, tem familiares que praticam isso, esses programas sensacionalistas, que o pessoal é fã-clube. Então, tá de tarde lá assistindo o Datena, tá assistindo esses programas que só fala de tragédia, que só traz tragédia pra dentro de casa. Às vezes eu falo pra um familiar meu, vai assistir uma de receita, programa de receita, vai assistir um filme, assistir putz, o que você gosta? Sai disso. Sai disso, porque isso acaba trazendo pra você um ar ruim, né? Um lugar que você só vai ver tragédia. Tipo, é bem complicado isso. Eu sempre falo, sempre que eu falo, sai desse programa, tira desse programa. Eu falei Datena, mas tem Datena, Luiz Bate. Tá normal esse tipo de programa, saca? Não que, enfim, as pessoas podem falar, é essencial e tudo mais. Beleza, mas eu acho que isso deveria acabar. A minha opinião. Sim, a notícia precisa ser dada, mas depende como ela é dada. Exatamente. Né? Esse tipo de pessoa, esse tipo de notícia precisa parar, saca? Eu não quero, por exemplo, legal, tal pessoa lá do Nordeste, que às vezes passa aqui, foi esfaqueado e tudo mais. Cara, uma tragédia. Uma família perdeu um ente e tudo mais. É complicado, tal. Mas isso pra minha casa,
Eu assisti isso o tempo todo. Sim, e às vezes até os próprios familiares são bombardeados com isso e não vai ajudar em nada. Exato. Essas informações. Quando você tem uma mídia hoje que ela viabiliza isso, porque é o aprisionamento através do medo, né? Sim. Então, é fácil você aprisionar uma pessoa através do medo. Mas quando a pessoa não tem mais medo, quando ela se liberta disso, quando ela entende um propósito maior, ela se desprende desse tipo de conteúdo. É até legal que a minha filhinha é pequena e eu procuro filtrar o máximo de coisas que ela vê. E eu coloco alguns mantras, algumas músicas espirituais. E ela pede pra ouvir já. Que legal. Lógico que ela gosta das coisinhas de criança, aquelas musiquinhas. Sim. Mas tem vezes que ela pede pra ouvir uma música mais espiritualizada. Então, assim, eu acho muito legal isso. Porque você vai criando já uma atmosfera ao redor de normalizar o que é positivo. Exato. As pessoas não têm o hábito de normalizar o positivo. Exato. Quando eu parei, eu reclamava muito. Reclamava e falava e tudo mais. Meu, não consigo. E aí, como me conhecendo bastante, né, sabendo quem eu sou, conhecendo outras pessoas, tá? Tem pessoas que fizeram parte disso da minha vida, essa mudança, né, que eu já citei várias vezes aqui no De Um Tudo Podcast, já citei no meu Instagram quem são essas pessoas. Conhecendo isso, entendendo isso, as pessoas vindo, falando essas coisas pra mim, não adianta, eu tenho esse conhecimento, mas é a partir de mim que eu tenho que dar esse primeiro passo, entender e ir pra cima. Que eu entendi tudo isso. Meu, eu tô fazendo, eu tenho isso aqui. A partir disso, eu tô proporcionando para outras pessoas a levar a história. Entendeu? Outras pessoas criarem coisas aqui. Outras pessoas a estarem aqui, a fazer esse tipo de sonho e tal. Eu parei de reclamar. Putz, cara, o dia não tá bom, mas eu vou fazer, eu vou ir e tudo mais. Não vou reclamar, saca? Porque isso acaba, cara. Eu perco o dia. Quando eu acabo, putz... É igual quando a gente fala assim, putz, nossa, de mais um dia. Putz, que bosta. O seu dia vai ser uma bosta. Porque é isso. Entendeu? Tipo assim... A palavra tem poder. É diferente de tipo, puta que... Mano, desculpa o palavrão, gente, mas a gente tá no horário que pode falar. Puta que pariu, que legal, mais um dia. Puta, mais um episódio. Questionar as coisas positivas. Por quê? Tenho tanta alegria na minha vida. Eu comecei a praticar isso. É isso. Isso mudou muita coisa na minha vida. Muda. E tipo assim, porque que eu entendi algumas coisas que eu tinha, né? Que essa âncora lá de trás. Por que isso aconteceu? Porque lá, naquela época, eu tava pensando daquela forma, que aquele Gabriel daquela época permitiu fazer aquilo e tudo mais, e tipo, não pode ser um fardo. Hoje é outro Gabriel, uma outra vida, uma outra realidade e tudo mais, que aquilo já era. E foi bom, porque você chegou aonde você está, muitas vezes por conta dessas dores, dessas situações difíceis. Exato. Mas, olha uma coisa interessante que a gente estava falando. Você idealizou isso aqui antes. Sim. Foi aqui que você criou primeiro. E agora isso aqui. Exato. Está materializado. Exato. Mas teve que aparecer aqui. Sim. Então, como que a gente pode negligenciar o pensamento e o sentimento? Porque tudo é criado através disso. As pessoas podem falar, não, mas eu estou muito rico falando besteira. Tá bom, mas e o seu ser? É uma persona, como a gente falou? Como é que está a tua essência? Você entende? Porque muitas vezes a prosperidade, ela não é só dinheiro. Ela é isso que você falou. Exato. É isso. Exato. É você chorar quando você vê um negócio e se sentir bem. É o fato de, tipo, estar num lugar... Porque, cara, é o fato de ter construído tudo aquilo que a pandemia me tirou. Eu trabalhava em alguns lugares antes que, tipo, não poderia fazer com a pandemia. Então, tipo, eventos, viagens, todo esse tipo de coisa... Tudo que você fazia. Tudo que eu fazia acabou. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Aí a gente fez as lives das meninas, conseguimos manter uma grana para as meninas viver, botar comida na mesa e tá tudo certo, é o trabalho delas. E eu ajudei, né?
tipo, aí quando eu voltei, falei, putz, agora acabou essas lives, fui chamado de volta no meu antigo emprego, que eu trabalhei há um tempão atrás. Então, tipo, o cara, você tá sozinho, tá parado? O cara me viu, que é o Daniel, né, que é esse meu ex-chefe, que eu achei esse livro lá. Esse livro. Ele falou, cara, eu tô precisando, tá parado, volta pra cá. Aí eu falei, cara, tô num projeto, se de repente eu parar, se voltar tudo, eu preciso voltar tudo. E de repente, aí eu fiquei 2 anos lá. Entende? E aí agora, 2021, 22, eu voltei com tudo, nesses novos projetos, outra questão, outro Gabriel e tudo mais, entendeu? Isso é muito bacana. E tipo assim, eu olhar assim, às vezes eu sento naquele sofá e falo, cara, meu, obrigado. Obrigado. Às vezes é difícil manter aqui. O pessoal não vê, é difícil manter aqui. Porque eu dependo de outros podcasts, eu dependo desses patrocinadores. Os patrocinadores entram aqui, eu entro para agregar na vida deles. Porque eles estão agregando na minha. Às vezes o valor que eles pagam aqui é para aqui. Então, tipo, não é nem luxo meu. É para manter isso aqui e levar histórias como a sua, entretenimentos e conhecimento como o seu, adiante. Entendeu? E é basicamente isso. Isso é muito bom. É muito gratificante isso. E sabe onde eu senti, só para finalizar essa questão? Desculpa falar bastante assim. Tô gostando disso. Eu fui no Pode Prosear. Inclusive, minha diretora, tem chat aí? O pessoal tá conversando aí? Tem só uns alunos, mas sem perguntas por enquanto. Tá, mas o pessoal tá falando aí. Tá, depois a gente vai passar pelo chat, tá? Você compartilhou o link no meu WhatsApp aí, tudo certinho? Tá. Daqui a pouco a gente vai no chat. Eu fui no Pode Prosear, né, um podcast de Indaiatuba. Inclusive, eu postei alguns cortes lá. E escutar o anfitrião de um podcast de uma outra cidade falar que a conversa que a gente ia ter é diferenciada, que ele estava esperando para falar comigo, a ansiedade para falar comigo. Falei, meu, como assim? Tipo, essa realização, saca? E tipo, cara, obrigado por você estar aqui. Você é uma referência. Eu falei, meu, como assim? Eu tô há 1 ano só. E se a gente for ver, a gente tá 1 ano, 1 ano e meio já de um todo podcast. Existe 1 ano e meio. E, tipo, ver essas pessoas entenderem e falar, Gabriel do De Um Todo Podcast, cara, isso é muito bom. Isso é gratificante. Entender que, tipo, pode ser o cara do podcast. É o cara que tá... Mano, o Gabriel tá levando, tá sendo reconhecido por isso e tudo mais. Isso é muito bacana. E agradecer por isso. Isso é sensacional. Cara, é formidável. Você falar sobre isso vai fechando o assunto que a gente comentou, né? Porque você criou essa realidade. Sim. Apesar das dificuldades, a sua realidade ela foi criada com base naquilo que você acreditou. Então, até que ponto que quando você desperta para uma consciência, vamos dizer assim, quando você encontra, que nem você falou, com emoção, você encontrou um dragão de luz, você podia ter um dragão da sombra, mas você encontrou um dragão de luz que alimenta você não consegue parar, cara. É daqui para frente, você vai continuar nessa trajetória porque você está alimentando as energias corretas, não tem como você parar. Você está ajudando pessoas, você está se tornando uma referência, porque às vezes a gente não se dá conta, mas o que você faz, às vezes, inspira outras pessoas e a gente nem está se dando conta disso. Exato, exatamente. E, tipo, as pessoas perguntam para mim, né, Gabriel, eu quero fazer um podcast. E esse lugar aqui está sendo locado por outros podcasts. Existem outros podcasts aqui dentro, como o Sem Vergonha Cast, o Balde com 3 já passou por aqui, agora a gente está conversando com mais um, tem o Mor Saúde Podcast, e cara, eu tenho aqui. Então, tipo assim, eu vou ajudar a pessoa, o Gabriel vai ajudar só se for lá. Não. Tanto que tem um podcast que a gente está conversando, né, que é o Como Pode, inclusive um abraço para todo mundo, que eu falei, todo mundo que vem aqui quer fazer um podcast. Cara, não precisa ser aqui. Eu quero que você faça o seu podcast. Se você for fazer na sala da tua casa, eu vou lá e te ajudo. Te dou umas dicas de corte, de edição, de ao vivo, de isso aqui, daquilo outro. E vou e faço. O importante, eu quero que você faça. Faz, que isso é bom. Eu não quero uma coisa só minha. Entende? E não é legal ter uma parada. Putz, mas a gente só assiste isso de um todo podcast.
Meu, é bom ter outros. Porque é o seguinte, a essência do podcast está no anfitrião. Eu gosto de falar isso, às vezes eu falo isso. O Sem Vergonha Cast é as meninas. O Sem Vergonha, como você fez para perder a vergonha? Com 2 pessoas que canta para pelo menos 10 mil pessoas, se deixa, canta, já foi em rede nacional, e uma outra pessoa que fala para 20 mil pessoas no Instagram, que são as 2 apresentadoras, que é a Bia e a Jéssica. Então, cada um tem essência, cada um vai... que é eu e você, eu vou falar com você de uma forma. Se fosse a Jéssica aqui, ela ia falar com você de uma outra forma. E isso agrega na minha vida, na vida do convidado e na vida de quem está assistindo. Então, eu acho isso muito importante. Saca? Quer vir aqui de Tudo Produções, o Gabriel tá revolucionando, nunca teve isso aqui e tal, de podcast, porque estúdios de gravação já teve e tudo mais e tal. Legal. Mas, faça. Eu sempre falo, é só fazer. Aqui tem tudo, mas faça. Começar, dar o pontapé inicial. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. É tirar a ideia da gaveta. Exato. Sabe? Quando eu comecei no YouTube, quando eu comecei a realizar vídeos, eu não sabia como ia fazer, não sabia como as coisas iam acontecer. Eu peguei um celular e comecei a falar sobre coisas que eu tinha estudado, sobre coisas que eu vivia. Eu acho que a maioria das pessoas fez isso. Agora, pensa comigo, se você for esperar o momento perfeito, eu preciso de um estúdio cinematográfico, eu preciso dos equipamentos ponta de linha, você não vai começar, cara. Você vai migrar para isso de certo. Uhum. Você vai ter upgrades maravilhosos, mas, cara, começa. Não tem hora certa, né? Não tem, que nem você falou, o cara quer gravar na casa dele lá, o podcast. Grava, o que importa é a essência. Exato, exatamente. E, cara, não tem a hora certa, é muito isso. Se eu fosse esperar a hora certa para criar o meu projeto, eu não teria projeto ainda. Você já tá divagando ainda sobre... Putz, o que eu vou fazer, como eu vou fazer e tudo mais. Tanto que abriu o Lex, hoje eu faço curso de locução e tudo mais. Hoje eu penso mais em como eu vou mudar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Como eu vou impactar a vida das pessoas de uma maneira diferente. Porque é o seguinte, eu não falei isso ainda, mas com a locução, eu quero apresentar eventos para impactar as pessoas de uma maneira diferente, saca? Então, eu quero ir em show sertanejo para apresentar uma artista. Quero ir, fazer todo tipo de locução comercial para cativar isso nas pessoas. Então, eu quero chegar de uma outra forma na vida das pessoas. Eu sei que daqui até aqui eu cheguei na vida das pessoas de um jeito. Então, existe uma questão de mudança. Você daqui para frente vai ser de uma outra forma. Daqui para frente vai ser uma outra essência. Um renascimento. Exato. Então, com esse curso, eu consigo, de repente, dar mentorias, falar com uma pessoa de como fazer uma comunicação perfeita para a pessoa. Perfeita, assim, de uma forma certa, né? De uma forma legal. E até os estudos que você está tendo, que já vem um pouco mais para a área que eu atuo, que eu acho que é de fundamental importância. Sim. Isso aqui traz uma essência para você poder conhecer as pessoas. Porque você está falando com pessoas que têm N tipos de fragilidades. Ou para pessoas que têm N tipos de interesses. E você está ali e você consegue falar com aquela pessoa em determinado momento. Exato. A pessoa se sente... Tem autoridade para falar sobre aquilo. Está falando comigo aqui. Exato. E não é uma questão de você... usar um poder de manipulação que é negativo. A persuasão é positivo. Sim. O fato de você ser persuasivo pode ser para que você auxilie a pessoa a ter uma vida melhor. Exato. Você vai persuadir aquela pessoa a ter uma mudança na vida dela. Agora, quando você utiliza isso de má fé, vou manipular essa pessoa para conseguir o que eu quero. Aí é um ponto que já entra naquilo que a gente conversou lá no começo. Fazer o errado sabendo que está errado pode ser que para uma pessoa que sofra de psicopatia ou sociopatia, não vai ter nenhum tipo de impacto, porque ela já não vai ter nenhum tipo de sensação. Exato, Agora, exato. Uma pessoa que tem um mínimo de consciência, ela vai segurar ali o preço uma hora. Uhum. Então, esse ponto do lidar com o ser humano, é que nem eu falei, o seu preparo, essa busca de conhecimento, é o que eu acredito que deva ser institucionalizado nas escolas.
Sim. Desde o primórdio, vamos ter uma psicoeducação, vamos entender, criançada, o que é um mecanismo de defesa. Sim. Vamos entender o que acontece na tua casa. Meu pai, minha mãe, eles têm esse tipo de situação, eles agem dessa forma. Então é por isso. Então a criança, o adolescente, ele já vai entrar na fase adulta não sem problemas, sem traumas, sem questões para tratar, mas com um entendimento maior, um autoconhecimento maior, que permite ela se ajudar e ajudar, possivelmente, pessoas que estão passando por situações ruins. Não digo ajudar como um terapeuta, mas compreender o que está acontecendo. Sim. Não ser uma pessoa que negligencia, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa é negligenciada por ser ansiosa, mas não é ansiedade normal, que nem, quero que isso aconteça, que é até saudável. Uma ansiedade que tira a pessoa de uma situação agradável e coloca a pessoa numa situação de acreditar que está quase morrendo. Então, poxa, nesse ponto, tem pessoas que falam, é frescura, tem pessoas que falam, olha, isso daí eu acho que é falta de trabalho. E não é um negócio grave, é um negócio que quem passa sabe o que está falando. Sabe qual é o sofrimento? E se você tem ferramentas para ajudar essa pessoa, se você tem o entendimento, se muitas pessoas, dentro de uma empresa, por exemplo, quando vou lá fazer um treinamento, as pessoas começam a entender, a produtividade aumenta. Sim. Até num aspecto do dono da empresa ter uma lucratividade maior e não ter prejuízo, pronto. Ele está conseguindo crescer a empresa dele com um fundamento positivo, através do conhecimento do comportamento humano, através da possibilidade de ajudar as pessoas. Exatamente. A gente já vai voltar sobre esse livro aqui, que eu quero fazer uma pergunta sobre esse livro, que você usou coisa como o Silvio Santos, né? Você comentou. Algumas técnicas, né? Calma que a gente já vai falar. E tem a galera aqui no chat, né? O pessoal aqui tá no Tudo Podcast. O pessoal pediu para falar mais sobre a hipnose terapêutica, tá? E perguntou se a religiosidade tem ligação com a positividade. Ter uma conexão mais íntima com algo superior ajuda nesse aspecto? Certo, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a religiosidade e depois a gente fala sobre a hipnose terapêutica, então. Fechou. Particularmente, o que eu acredito é o seguinte. A religiosidade não tem nada a ver com você ter positividade. Mas crer em uma força maior, estar em conexão com a espiritualidade, independente da religião, acreditar nessa essência, no Criador, no todo, proporciona, sim, um avanço. Então, as pessoas que elas têm essa vida plena junto com a espiritualidade, podem ter uma facilidade maior para romper algumas barreiras. Significa que o ateu não vai conseguir resolver os problemas dele, emocionais? Não significa. O que eu estou dizendo é que, com base naquilo que eu observo, as pessoas que possuem essa conexão, elas têm algo a mais do concreto. Sim. Daquilo que precisa ser visto, apalpado e ver para crer. Sim. Então, de repente, a pessoa pode ser um ateu completamente sincero, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi o Divaldo Franco falando, que é a seguinte: eu prefiro um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Então, muitas vezes, a religiosidade, ela precisa estar dentro da pessoa. Ela precisa viver em essência com o Criador. E eu digo que Deus não tem nada a ver com religião. É uma coisa que assim... Ele está em tudo, cara. Deus está em tudo, em todos os aspectos que as pessoas querendo ou não. Então, às vezes a pessoa fala, eu não acredito em Deus. Tudo bem, mas não precisa. Não deixa de existir uma força maior por conta disso. Exato. E eu gosto muito de uma frase do Jung, uma linha de estudo que eu tenho em relação à psicanálise, à psicologia analítica, que é o seguinte: o Jung estava em uma entrevista uma certa ocasião, e ele tinha muito essa questão de Deus, tal, e perguntaram para ele sobre, você acredita em Deus? Ele olhou para a pessoa, naquela simplicidade, e respondeu o seguinte: eu não preciso acreditar, eu sei
Caraca. Então aquilo, quando eu ouvi aquilo, foi de um impacto tão gostoso que não dá para negligenciar uma presença maior. Não dá. Na minha opinião, eu vivo dentro de uma espiritualidade, eu gosto da espiritualidade, eu gosto das vertentes, eu me considero um universalista. E eu trago isso para as terapias também. Claro, tem uma situação, uma vez que ocorreu, de uma pessoa que ela estava enfrentando alguns traumas, né? Lógico que a gente preserva sempre a identidade, mas ela tinha uma crença dentro de uma religião, ela era católica. Então ela queria ter as imagens dela, de santos. A pessoa já é de uma idade um pouco avançada. E é o que acontece. Em um determinado momento, retiraram aquelas imagens. Então aquilo perturbou bastante a pessoa que estava a vida inteira em relação àquilo. Então, independente de religião, eu disse, o que estava te trazendo conforto? Vai resolver para você voltar com as imagens lá? Então volta. Não voltou mais para fazer a terapia e a hipnose. Por quê? Porque aquilo estava estabelecido para ela, aquilo era a verdade. Então, resolveu o que estava afligindo a pessoa. Independente da religião ser XYZ, tinha uma espiritualidade envolvida ali dentro daquilo que ela acreditava. Então, eu como universalista, eu gosto de beber em várias fontes, assim como o terapeuta também gosta de beber em várias fontes, entendeu? Show de bola. A outra questão é sobre a hipnose terapêutica, né? Isso, é isso aí, né, minha diretora? Tá, sou completamente a favor, sou suspeito para falar sobre isso. Eu sou totalmente a favor no aspecto que a hipnose tem que ser utilizada de forma terapêutica. Ela pode trazer grandes avanços mediante a análise do caso. Por isso que é muito importante, todo terapeuta, isso eu falo até quando eu vou realizar algum treinamento e tem terapeutas, que ele não inicia o processo sem ter a percepção da pessoa, ter uma anamnese, buscar saber quais são as situações, buscar saber se essa pessoa toma alguma medicação, se a pessoa tem algum transtorno específico. Alguns transtornos específicos não podem ser trabalhados com a hipnose convencional, mas todo o resto pode. Vai depender do estado emocional da pessoa e de o que ela está experimentando. Então, você cria ali uma atmosfera para que a pessoa possa trabalhar, ressignificar, reprogramar. E é muito interessante, porque existem pessoas que, às vezes, elas levam 1 ano na terapia com a hipnose. E depois de 1 ano, elas começam a ter resultados incríveis. Mas elas precisaram de 1 ano ali fazendo a terapia. E existem pessoas que vão 2 sessões e pronto, acabou o problema. A pessoa se resolveu. Então, é uma questão muito individual, mas também é uma questão da pessoa não se acelerar, dela se entregar ao processo, permitir que o terapeuta de confiança dela aplique as ferramentas e se permitir se ressignificar. É aquela coisa, não se julgar porque o fulano falou que o meu problema é pequeno. Você não sabe qual que é o problema dele também? Às vezes, o que ele falar para você, é falar, que besteira. Cada um tem o seu universo próprio. Show de bola. Sensacional. A gente vai falar... Vamos falar agora sobre você... Eu tenho um vídeo seu, né? Que de um tempão atrás, que você entrevistou o Silvio Santos. Cabelo topetão ainda. Você tinha o topetão. Era um outro Molina, né? Era um outro Molina, era uma outra persona. Outra persona, isso é sensacional. E você falou que usou as técnicas usadas aqui por Joey Navarro para poder conversar com ele, para poder entrevistar ele? São técnicas similares, né? Que tem outros conteúdos proporcionais. Foi uma época, acho que isso daí faz 7 anos atrás que a gente teve essa entrevista, 6 ou 7 anos atrás. Por aí. Foi uma época que eu estava começando a ter um interesse mais acentuado na linguagem corporal. Já estudava outras ramificações, mas eu estava tendo um interesse maior na linguagem corporal, na comunicação, né? Na questão da PNL também. Sim. E eu estava estudando algumas vertentes e dentro desse momento que eu estava vivendo,
junto com o Gabriel Sartori, a gente tinha um programa lá de comunicação que era até voltado pro humor. Qual que era o nome mesmo? Era Pé no Peito Show. Pé no Peito Show, é verdade. Era uma coisa mais descontraída, sim, voltada pro humor e tal. Mas sempre com respeito, com aquela coisa de ir atrás de boas histórias. Sim, com certeza. Então comecei a estudar e falei, bom, vamos procurar aplicar de uma forma positiva em alguém que seja difícil de convencer ou de acessar. Cenoura Bravanel. Cenoura Bravanel. E vamos ver o que vai acontecer. Então nós tivemos 4 oportunidades de matérias com ele. E aí foram surgindo ideias. Eu falei, bom, a gente precisa ter uma ideia que a gente consiga constatar que todas essas técnicas são efetivas, mas de uma forma legal, de uma forma positiva, de uma forma que seja bacana para todo mundo. Aí me veio a ideia. Quando vem a ideia, às vezes você tá dormindo, você acorda, você anota, cara. Sim. Não deixa escapar, porque se você dormir é capaz de você não lembrar no outro dia. E foi nesse momento que veio. Na hora que você deita na cama, veio, ó, por que você não presenteia ele com algo que ele utilize no programa e você vai precisar convencê-lo a fazer isso? E eu falei, excelente, né? Já fui concatenando a ideia. Sim. O que o Silvio Santos usa em todos os programas, que é um padrão dele, é uma gravata, né? Sim. Então eu falei, vamos comprar uma gravata, mas tem que ser uma gravata especial. A gente mandou fazer uma gravata que tinham fotos dele com a Ellen Ganzaroli, lá nos programas, no momento de descontração e tal. Sim. E mandei fazer uma também com caricaturas do Silvio Santos. Aí fizemos tal, colocamos numa caixa bonita e fomos atrás. A gente chegou até aí no SBT uma vez, ele não parou o carro. Aí teve um dia assim que tudo deu certo, cara. Só tava a gente e ele. Aí ele saiu, abriu, viu as gravatas. Aí eu falei, vamos começar a jogar, né? Os arquétipos necessários estavam ali, as cores necessárias estavam ali. Sim. E aí eu falei, Silvio Santos. Agora me diz uma coisa. Imagine se o senhor utilizasse essa gravata lá nos pontinhos com a Ellen Ganzaroli. Ia dar um bafafá, não ia dar uma audiência tremenda ali. Botou a mão aqui. Imaginou. Criou a imagem, como a gente estava comentando. Fez a expressão de interesse. Eu li o que ele estava pensando. Li assim, entre aspas, né? Fiz a leitura corporal. Sim, sim. E aí continuei. Falei, mas então diz uma coisa, Silvio. Se fosse pro senhor usar hoje essa gravata, ele já pensou no hoje, ele colocando a gravata. O senhor escolheria a gravata com a Ellen Ganzaroli? Não, primeiro eu falei ao contrário. Eu falei, o senhor escolheria a gravata com as caricaturas do Silvio Santos ou a Ellen Ganzaroli para dar lá um bafafá no programa dele? Já visualizou, já jogou o olhão pra cima, tava visualizando. Aí ele, não. Caricaturas. A da Ellen Ganzaroli é uma palhaçada. Aí beleza, né? Ele foi embora com as gravatas. Sim. Aí passou um tempinho, um amigo meu, Luiz Moraes, um grande abraço. Ele também é dessa área, ele me ligou. Eu tava perto da rodoviária. Cara, o Silvio usou a gravata que você deu lá. Caraca. Aí eu falei, cara, que bacana. Eu não lembro dele de ter visto ele usando. Ele usou a gravata no programa. Ele utilizou com a Ellen, aí fez uma brincadeira generalizada lá no programa. Todo mundo participou. Foi uma bagunça lá. Foi bem legal. E depois ele usou da Ellen primeiro. Então ele falou pra mim uma coisa e fez outra. Porque na cabeça dele ele falou, não vou dar o spoiler aqui, né? Sim. E depois de um tempo ele usou com as caricaturas. Aí até tem um meme que ele abre assim a gravata e tá as gravatas com as fotos dele. Com a foto dele. E foi tudo com base nessa observação que eu falei. Você entender se a pessoa é mais auditiva, se a pessoa é mais sinestésica, se ela é mais visual. O jeito que ele olhava... se ele estava se interessando pelo assunto ou não, entendeu? Sim. Isso é muito bacana, que eu abri numa parte aqui que eu estava procurando quando você estava falando, que foi basicamente isso aqui, né? Quando você estava conversando com ele, essa leitura, né? Foi a comunicação não verbal que você fez com ele. É isso? Eu estou fazendo de leigo, a pergunta de leigo mesmo. Exato. É isso, né? Porque o que ele fez? Ele saiu, se ele tivesse... sem nenhum interesse, ele já ia ir direto pro carro.
E eu fiz essa leitura porque a gente tinha falado com ele outras vezes. Sim, Ele saiu, mas o que é isso aí? É o bom dia, Silvio. Não, bom dia nada. O que é isso aí? Já queria ver, tá aí, ó. Ó, pé no peito show. Ó, olha a expressão dele. A boca aberta. Essa daqui. Sim. É uma expressão de surpresa. Ele tá surpreso. Olha a expressão de alegria quando ele tá com a foto aí, ó. Sim. Ou seja, ganhamos ali o que ele gosta, né? Sim, a bagunça que ele gosta ali. E agora, se ele não tivesse dado condição, com certeza ele não teria pego. Não teria pego, entendeu? Exato. Então foi uma ideia que foi aproveitada e de forma positiva. Não foi manipulação, foi persuasão. Foi persuasão. E, que nem eu falo, a gente deu até um dinheirinho possível porque o Ibope aumentou, pô. É verdade. É verdade. Vocês já chegaram a voltar depois, não chegaram? Depois a gente teve mais uma ocasião que nós tivemos uma oportunidade de conversar com ele. Até levamos um quadro do Alex Camargo. Acho que você entrevistou ele aqui, né? Tatuador e tal. Alex? Ele trabalha no trânsito, mas ele tem um estúdio de tatuagem, ele desenha, faz umas caricaturas muito boas, inclusive. Acho que não. É muito bacana. Não deve ter sido aqui. É um artista aqui de Boituva. Uhum. Ele... É uma ideia pra você. O cara é eu bom. anoto ideias, não tem problema. Cara bom pra você trazer. Sim. Ele fez uma caricatura do Silvio com o Manuel da Nóbrega e fez uma caricatura do Silvio com o Jassa. Aí nós entregamos pro Silvio, ele levou embora essa caricatura. Mas aí não mostrou no programa nada, mas levou embora, sabe? Foi um negócio bacana. Negócio legal. E nesse dia que a gente entregou a caricatura, foi o dia que ele deu mais atenção pra gente. Ele foi, assim, muito bacana. E nesse dia, por incrível que pareça, nós não estávamos só lá, tinha mais pessoas. E ele deu uma atenção muito especial. Foi para encerrar o ciclo das 4 entrevistas, ele deu essa atenção especial para nós, pegou o DVD, ficou olhando lá, sabe? Muito foi bacana. Foi uma experiência bem legal. A gente teve outras entrevistas lá também, falando com o Bozo. Mas, não, assim, sensacional. Foi um negócio que foi legal. Continuando na parte de que a gente tá falando de artistas e tudo mais, eu queria falar sobre se você já atendeu artistas. Se você, quero ressaltar, se você não quiser e não puder falar, fique em paz. Obviamente, sem nomes, mas você já atendeu artistas? Já. Desde da terapia integrativa ou hipnose? Sim, principalmente porque eu faço atendimento online também, então isso permite você ter um contato com pessoas de várias localidades do mundo, né? Então eu já atendi, sim, e pessoas conhecidas, que claro não posso dizer, mas que buscam também, porque é uma pressão muito grande, né? Uma pressão, inclusive na caneta. Eu vou ter uma pressão grande na caneta. Uma pressão muito grande. Então, assim, pessoas que são conhecidas, às vezes até no cenário musical, que é a área dela também, né? Sim. Então, assim, ela vive na pele, você também sabe o quanto de pressão que é exercida nesse meio, né? Por você estar sempre atendendo bem as pessoas, fazendo um bom trabalho, você sempre precisa estar Quer mais bem. Não, por enquanto. Não? Tá. Eu vou pegar mais uma pra mim, pause um pouco pra mim. Senão depois a gente tem que ir no banheiro. Né? Então, assim, essa pressão faz com que as pessoas muitas vezes se cobrem muito e também não consigam lidar com as próprias questões emocionais. Então, já atendi artistas no aspecto de cinematográfico, né? De novela, já pessoas conhecidas, músicos, cantores. Essas 3 vertentes eu já atendi. Que legal. Não posso dizer o nome porque é antiético, mas para mim não tem diferença. O valor da sessão não muda, o conteúdo também não muda, não trato diferente a pessoa por ela ser famosa ou não. Ali eu quero o ser humano. Ali eu quero a pessoa que não está vivendo a persona. Eu quero enxergar a essência dessa pessoa e ajudar ela a enxergar também. Porque não adianta você enxergar, falar, estou enxergando sua essência, mas e você?
Exato. A pessoa não vai na terapia para comprovar, para constatar nenhuma teoria. Ela vai para se tratar. Sim, sim. Então, esse que é o ponto. Isso é legal. Essa questão da essência e, tipo, você tratar um artista, por exemplo, de uma forma diferente, né? De uma forma que é a pessoa e não a persona. Isso é fenomenal. Isso é muito bacana. Beleza. Tem os casos, né? A gente falou de artistas. E a gente pode falar sobre casos. Você já teve um caso pesado que você possa contar a história? Obviamente, mais uma vez, sem os nomes. Se você não puder também, não fique em paz, tá? Que você atendeu, que você ficou, putz, cara, né? Vários. E que algum caso que você possa contar? Assim... Sem ir muito... O que eu posso dizer, assim, não posso falar do caso específico, porque às vezes você liga a pessoa e tal, mas o que eu posso dizer é o seguinte, violência doméstica, violência sexual, são os casos mais impactantes, né? Principalmente quando as pessoas relatam que isso aconteceu na infância. Então, às vezes a pessoa chega na fase adulta com isso não resolvido. É uma coisa que dói, que fere a pessoa. E realmente, quando eu, como terapeuta, vejo um caso como esse, cara, é um negócio que é impactante, mas, claro, também tenho ferramentas para lidar com isso. Sim. De uma forma a ajudar a pessoa e não me envolver com a história. Mas é inevitável, você não tem filhos, né? Mas quando você tem filhos, tal, você pensar, né, sobre isso, porque da mesma forma que uma pessoa foi agredida, foi violentada, passou por um trauma, foi de repente num lugar, numa escola ou por alguém próximo, isso pode acontecer com qualquer pessoa e isso não vinha à tona. Sim. Então é importante sempre ter conversa com as crianças, com os pais, com os filhos, terem esse tipo de conduta para que tenha o máximo de sinceridade na relação. Sim. Porque às vezes isso perdura até a idade adulta lá e aí quando chega na idade adulta a pessoa ela chega num clímax de revolta e ela precisa resolver. Esses casos eles são mais impactantes porque às vezes a violência contra uma pessoa que não tem como se defender é algo que é necessário ter um cuidado para você lidar também com a pessoa. Tudo é muito sensível. Você precisa respeitar muito o tempo da pessoa. Exato. E em todos os casos, sejam de agressões, sejam de traumas, sejam de violência no aspecto de bater ou de física, humilhação psicológica. Entendi. É tudo uma questão de perdão, mas não é o perdão eu olhar para o Gabriel e falar, você fez mal a mim, eu vou te perdoar. É o perdão em relação àquilo que você nutre. Tá. É o mais difícil. Sim. Aquilo que você enraizou. Você olhar para você e falar, cara, eu te perdoo por isso que eu estou sentindo. Eu estou perdoando a mim. Eu estou me libertando disso. Eu estou quebrando essa corrente. Eu permito essa mudança. Porque aí você não tem mais responsabilidade alguma em relação a alguma coisa que uma pessoa maldosa fez para você. A responsabilidade está totalmente nas costas daquela pessoa. E ela vai ter que lidar com aquilo também. Nada fica impune. Né? Dentro da consciência, dentro de uma força maior. Então, mas é difícil. Sim. Porque sofre, porque é dor, porque é trauma. Então é o ressignificar. Legal. Nossa diretora já nos atentou, que nós estamos com 1h30 de conversa já. Olha. Muito bom, muito conteúdo, muito, muito bacana. Tem mais chat aí, minha diretora? Tem perguntas? Alguém apareceu? Tá. A gente vai passar sobre a terapia integrativa, né? Que a gente precisa falar sobre isso. Que é você vai explicar mais pra gente como é que funciona e tudo mais. Cara, é muito importante falar sobre isso, sobre tudo isso, entender sobre tudo isso, porque isso abrange em tudo. Coisa que a gente já falou. Porque é o seguinte, se uma pessoa tá travada
em uma coisa. Nisso aqui, se ela tá falhando no trabalho, consequentemente, mais pra frente, ela vai falhar no relacionamento, ela vai falhar na vida pessoal, na vida profissional e entre outras coisas. Então, isso vai virando uma bola de neve muito grande. E é muito importante toda essa questão, esse trabalho, esse conhecimento que você faz. Entender isso que você faz. Então, tipo, é só o primeiro passo. Só a pessoa que tá lá ferrada com essa âncora nas costas que você falou. Ir até você. É pesado pra ir até você. A decisão já proporciona ela a querer mudar isso aqui. A mudar a questão de, tipo, putz, eu tô falhando aqui, eu preciso... Por que eu tô falhando? Pra eu não falhar com a minha esposa, o marido, pra eu não falhar com a minha mãe, com meu pai, pra eu não falhar no resto da vida, na outra parte da minha vida. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E a gente precisa, nós como pessoas e personas, precisamos isso nos entender e saber responder a pergunta: quem é você? Exatamente. Isso é muito bacana, né? É algo fundamental, é algo complexo, é algo que conecta histórias ao longo de toda a humanidade. E esse ponto que você colocou é quando uma pessoa busca uma terapia, ela está ali procurando se lapidar. Uhum. Ela já está com um passo adiantado. E ali, o espaço da terapia serve para que aquela pessoa possa se ouvir. Você já parou para pensar que você fala o dia inteiro, mas quando é que você para se ouvir? É difícil. Sim. Às vezes está conversando com ela, está conversando comigo, está conversando com outra pessoa, expondo a sua ideia e preocupado em ouvir o que eu tenho a expor. Mas o fato de você se ouvir, de você aproveitar a experiência do presente, só folhear essa revista. Tá no banheiro? Vai no banheiro. Tá se alimentando? Se alimenta, toma água. Você entende? Não querer prever o próximo momento. Não existe futuro, existe um presente contínuo. Então, é esse o primeiro passo fundamental. Quando a pessoa consegue entender isso, muita coisa acaba no aspecto negativo e muita coisa começa no aspecto positivo. Então, eu sou um defensor das terapias integrativas por esse motivo. Para que as pessoas possam ter um leque de opções para se entenderem melhor, para terem uma vida melhor, uma saúde física, mental, energética, espiritual, totalmente balanceada. E assim, isso se estender para as diversas áreas que nós temos aí de atuação, né? Existem profissões que são profissões de risco, profissões que exercem a segurança pública, por exemplo, que está sempre em pressão. E é importante ter um acompanhamento, ter uma estrutura. Por exemplo, uma pessoa que é um policial, ele está sempre ali precisando estar na percepção disso daqui. Fazer a leitura corporal, identificar transtornos. Aquele cara está surtando, ele tá tendo um transtorno psicótico. Só que e aí? Sim. A panela de pressão também fere para esses profissionais. Eles também têm sentimentos, eles também ficam angustiados. Então, é importante ter um suporte na área da saúde para profissionais, na área da segurança para profissionais, na área da educação, fundamentalmente. Preparar bem os professores, dar vazão a esse tipo de conhecimento para que as pessoas possam ter um menor tipo de problema em relação à saúde emocional. Mas não é difundido isso. Não é. Fica só no mecânico. Isso é verdade. Sensacional. Que aula, viu? Que momento, que conversa. Muito bom. É uma coisa que, bom, vocês já viram que eu gosto bastante. Né? Um assunto que precisa ser passado pela frente. Porque é o seguinte, a gente precisa disso nas escolas. A gente precisa de ter uma matéria chamada Teoria da Comunicação nas escolas. Que abrange o quê?
abrange persona, abrange o signo, e signo não tem nada a ver com horóscopo não, que tá todo mundo falando. É signo, significância e significado, que abrange tudo isso. As pessoas precisam, as crianças, né, precisam disso. Isso é muito bacana, é uma coisa que é uma opinião minha, que eu acho que precisa ter. Porque a partir do momento que eu tive isso, mudou a minha cabeça, mudou a minha vida. Mudou uma forma de pensar, uma forma de vender, uma forma de conversar. Com isso que você falou lá atrás, você falou que precisa das escolas, de um acompanhamento, de uma aula, de uma matéria nesse quesito. Isso é muito importante, as pessoas entenderem qual que é o seu signo, sua significância e seu significado desde os primórdios. Isso é... E poderem acessar isso também sem dificuldade, sem burocracias, entendeu? Exatamente. Molina, muito obrigado, viu? Que papo. Eu que agradeço, pô, papo gostoso. Não, bom demais, velho. Olha, foi muito bom. Tanto que já passou mais de 1h30, a gente tá conversando ainda e tá tudo certo. 1h46, quase 2 horas de papo. E eu queria que você passe suas redes sociais, tá? Pra gente finalizar nessa câmera. E passe um pensamento. Algo que uma pessoa precisa escutar, algo que uma pessoa devia fazer. Um conselho. Tá bom, vamos lá. E suas redes sociais. Isso, bom, desculpa. E telefone para contato, para terapia, se você quiser passar também, pode passar. Tô com um telefone novo aqui. Espera aí que eu vou passar. Que ele, inclusive, pessoas que têm empresas e querem contratar para esse treinamento comportamental, eu sempre atendo por esse número, que é o 15 99173 0725 e também para agendamentos terapêuticos. As minhas redes sociais Instagram, @FarrellMolina, YouTube, canal Farrell Molina e Revelando a Mente. Temos 2 canais aí para melhor atendê-los. Estourado. E sobre a frase de reflexão, eu sempre digo que o todo está em tudo. Então, nos maiores momentos de aflição que um ser humano pode ter, como comentamos aqui hoje, o sentimento de gratidão por estar tendo alguma elevação em qualquer aspecto da vida que possa fazer você dar um passo adiante e ressignificar a sua história, trazendo através das suas experiências conforto muitas vezes para outras pessoas que passaram por situações similares, já é de grande importância. Então não negligencie aquilo que você pode fazer de bom e também não procrastine. Procure dar um passo de cada vez, porque nenhum de nós precisa enxergar o último degrau da escada. A gente precisa enxergar só o degrau que nós estamos pisando e quando completarmos toda a sintonia desse degrau, pisaremos no próximo. Um grande abraço a todos. Muito bom. Deixa eu pegar aqui uma... Eu vou entrar aqui no nosso patrocinador. Entra no site do Mais Bazar, por favor. E entra no site do Mais Bazar. Molina, mais uma vez, obrigado. Que conversa maravilhosa. Que ensinamentos. Isso aí vai ficar perpetuado aí no YouTube para as pessoas assistirem. Eu vou fazer cortes também. Enfim, fique à vontade também para poder fazer esses cortes. Postar. Nós estamos à disposição, tá? E obrigado mais uma vez, tá? Depois me indique mais livros, que isso é muito importante. Eu tô lendo aquele lá, depois eu venho para esse, aí eu vou começar a pegar mais firme, né? E estudar mais esses daí. Pega esses 2 livros aí que estão aí embaixo, por favor. Isso. Tem outros aqui, que um é o do Whindersson, né? Que ele conta a história dele. Uhum. Que ele fala de como ele chegou. E tem muito disso também. Muito bacana, cara. Superação, muito, né? De superação, de entender as pessoas, que ele arrisca. Ele arrisca, ele fala... Ninguém... Tipo, o que ele faz no ginásio hoje? Porque ele arriscou.
Ele fala, o show deles é lotado no ginásio hoje, porque um dia ele arriscou, ele, mano, você vai perder dinheiro. E ele foi lá e fez. E ele conta isso aqui. E tem esse daqui que é do Lilman, não sei se você já ouviu falar do Marcelo Lilman, que é treinador de pessoas. Aí é uma outra questão, aí você mais, tipo, de treinar, entender mais as pessoas na intenção inteligência emocional. Inteligência emocional. É muito bacana, isso daí bacaníssima. Show de bola. Cara, conhecimento é poder, né? Exato. Conhecimento vem de pessoas. Sim. Então, tem que sempre tá unindo forças aí. Eu agradeço também, porque eu aprendi bastante hoje aqui. Oh, que isso. Quem dera, quem dera. Show de bola. E a todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Quero agradecer já o nosso patrocinador, Rancho Zapata. Vou botar aqui desse lado mesmo. Dá para ver aí, minha diretora? Então, quero aqui no meio, aqui, ó, Rancho Zapata, nosso patrocinador aqui. O Rancho Zapata, gente, é um clube de assinaturas de carnes. Então, todo mês você assina lá um valor, você recebe a térmica, né? Com as carnes selecionadas no mês. Que nesse mês tem... são cortes nobres, né? Cortes finos. É o Clube da Carne Short Rib, que é muito bacana. Tem também o corte búfalo. Tem gelo aqui, tá bem... Eles mandam um gelo bem conservado, isso é muito bom. Costela suína. E dessa vez também eles mandam também os temperos, que dá na hora de fazer o churrasco. Pacote completo. O pacote completo. E todo mês você tem. Tem também os mimos, que é os bonés e tudo mais. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Vale muito a pena você assinar o clube do Rancho Zapata. Tá na tela aí o @ deles, entre em contato. E o kit do mês também tá na tela aí. Eu tô olhando lá, mas é aqui. Entre em contato com eles, que vale muito a pena. Colocou o kit do mês na tela? Tá. Sorosol, tudo de energia solar, aquecedores para piscinas, a Sorosol tem. Então, gente, entre em contato com a Sorosol, @Sorosol Aquecedores, que é muito legal. Eles têm lojas em Sorocaba e no Alphaville. Vale muito a pena para você que está construindo e tudo mais. É economia de conta de energia, é economia para você, tá bom? Estamos numa BMZ, concessionária digital. Gente, o diferencial da BMZ é o seguinte: quando você está vendendo o seu carro, você não precisa deixar seu carro parado nas concessionárias, como funciona com concessionária convencional. Você usa o teu carro enquanto o pessoal da BMZ corre para concretizar essa venda. É isso mesmo. E na compra de um carro com a BMZ, você tem direito de 1 até 2 anos de garantia de motor e câmbio. Então, entre em contato com a BMZ em Boituva, que a BMZ é uma das maiores franquias de vendas de automóveis digital no Brasil, no mundo. Mas em Boituva é @BMZEvo, tá bom? Cavaleiros Barbearia, uma barbearia muito conceituada aí na cidade de Boituva, muito legal. Agende seu horário, vai lá, fala com o Diego, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Você pode cortar lá, tomar uma cervejinha enquanto você está cortando o cabelo, ou se você não bebe, você pode ir lá tomar teu energético, teu refrigerante. Vale muito a pena, tá? Beach Tênis, Beach Club, o mais novo Beach Club de Boituva, gente. É sensacional o BBC, viu? São pessoas maravilhosas, é um lugar sensacional, vale muito a pena você conhecer. Tem os vestiários lá, tem a piscina aquecida lá, a banheira aquecida para você relaxar depois da sua partida. Dá para você ter uma área de churrasqueira que você aluga uma quadra e fica lá com a churrasqueira na sua família. Isso é muito importante, tá? Vale muito a pena. JJ Camisaria. JJ Camisaria mandou essa camisa pra gente hoje. Estamos em clima julino ainda, não acabou o mês. Muito bacana, obrigado, Júlio. Tudo de moda masculina que você precisa, a JJ Camisaria tem. Outdoor Regional, nosso amigo já pegou a revista dele. Gente, mais uma vez, vale muito a pena você anunciar aqui nas cotas da Outdoor Regional. A multiplataforma da Outdoor Regional, ela é muito abrangente. Eles pegaram uma capa recentemente que eles tiveram que mandar revista pro Brasil todo por conta das pessoas que queriam ter
os seus ídolos, né? As pessoas na capa. Então, vale muito a pena. Isso é muito bacana. Então, anuncie na Outdoor Regional. Beleza, gente? Só aí, tudo isso, minha diretora. Mais alguma coisa? Selmar Móveis Planejados. Selmar fez a nossa mesa aqui dos móveis planejados. Tudo que você precisa de móveis planejados para sua casa. É isso mesmo. Móveis planejados para sua casa, para sua área de churrasqueira, área de escritório, tudo que você precisa, a Selmar, juntamente com a Predileta, pode te ajudar. E também nós temos a Mais Bazar, gente. Eu tô no site do Mais Bazar aqui. Tem de tudo, gente. Tem bermuda masculina, tem blusa de tricô feminino, tem top para feminino, camiseta masculina, tudo esportivo, tá? Esse aqui é pro seu treino. Eles têm uma área pro seu treino. Quem viu comprou, que são meias, jaquetas, raquete de beach tênis. Acabou as novidades, né? Acabou de chegar, tá, gente? É muito bacana. Entre lá no Mais Bazar. Vale muito a pena. E semana que vem nós vamos entrar aqui, nós vamos comprar ao vivo para você ver como funciona, para você ver como é o Mais Bazar Boituva. Vale muito a pena. Beleza, gente? Muito obrigado a todos que nos assistiram. Molina, obrigado mais uma vez. Tá? Tamo junto. Tamo junto. Eu agradeço também. Agradeço por estar aqui, agradeço por passar esse conteúdo para todos. E continue, cara, continue fazendo isso com maestria. Continue fazendo isso de uma forma que mude cada vez mais, que abra os olhos cada vez mais das pessoas. Gratidão. Gratidão. Até mais, gente. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. E até mais. Isso aí.